Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente chegou à 10ª aula. E nessa 10ª aula, a gente vai falar sobre herança, que é o nosso segundo pilar da orientação a objeto. A gente viu antes a base teórica toda, nós vimos o primeiro pilar, que é o encapsulamento, junto com a abstração, e agora nós vamos passar para o segundo pilar. E você deve se lembrar que a programação orientada a objeto ela é composta de 3 pilares. O primeiro pilar é a letra E, que significa encapsulamento. Logo em seguida, vem o segundo pilar, que é esse que a gente vai ver a primeira aula aqui, que é a herança. E por fim, o P, que é o terceiro pilar, é o polimorfismo. E você deve se lembrar daquele negócio, né? Quais são os 3 pilares da programação orientada a objeto? Responde, qual a sua impressora? A minha impressora é HP, encapsulamento, herança e polimorfismo. E para te explicar a herança, eu vou utilizar o exemplo mais clássico que existe dentro das aulas de programação orientada a objeto. O que você está vendo aqui do lado é uma mulher. Só que eu vou te dizer, essa mulher é uma mãe. Para a mulher ser uma mãe, ela precisa ter o quê? Um filho. No nosso caso aqui, o que está aparecendo aqui do lado, é uma filha, é uma menininha. E com certeza você já falou ou já ouviu coisas do tipo: olha, essa menina tem os olhos da mãe, puxou a cara da mãe. Não é isso que a gente fala? Então vamos fazer aqui, aparecer aqui do lado, a filha puxou a mãe. Apesar dela ter ficado bizarra, eu quero te explicar o seguinte. Se você perceber aqui, a menina, a filha, acabou trazendo algumas características da mãe, como, por exemplo, os olhos e a boca. Ela também pode ter trazido comportamentos, por exemplo, o jeito de falar, o jeito de sentar, o jeito de se comunicar. Então, uma filha pode puxar características e comportamentos de uma mãe. Você já deve ter visto isso na vida real, pois esse é exatamente o conceito de herança. A partir de agora, as nossas classes podem ser mães e elas podem gerar filhas. E essas filhas, elas vão puxar, elas vão herdar características e comportamentos dessas mães. E daí vem o conceito que a gente vai estudar essa aula toda, que é a herança. Conceitualmente, vamos ler aqui, ó. Herança permite basear uma nova classe na definição de uma outra classe previamente existente. Então, basicamente, eu tenho uma classe que já existia e eu preciso criar uma classe nova. Eu não vou precisar criar ela do zero. Se essa classe nova puder ser baseada numa classe anterior, é melhor ainda. Eu não preciso recriar essa nova classe. Eu faço ela baseada na primeira. Vamos voltar ao nosso exemplo clássico, a caneta. Você deve se lembrar na aula onde eu falei sobre o objeto caneta, foi logo no iniciozinho, que ela tem características, por exemplo, essa caneta é uma caneta azul. Essa caneta ela tem uma marca, que inclusive ó, é da Hostnet. Essa caneta tem um tipo, ela é esferográfica. Agora vamos imaginar que eu queira criar uma caneta melhor do que ela. Eu queira criar uma caneta que eu posso colocar a ponta para fora e, por exemplo, eu posso apertar aqui em cima, ó. Eu posso apertar aqui e ela acendeu uma luz. Sei lá, uma caneta para eu poder escrever no escuro. Concorda comigo que eu não preciso criar essa nova caneta com luz do zero? Basta que eu pegue uma caneta dessa, todas as características e comportamentos dessa caneta aqui vão ser herdados pela nova caneta. Então, a nova caneta vai ser uma caneta dessa e mais uma luzinha. Então, basta que eu pegue todo o conceito dessa caneta base e aprimore esses conceitos. Isso é, a nova caneta vai herdar características dessa caneta velha. Então, essa caneta é mãe da outra caneta. É exatamente isso. Existe mais um conceito importante aqui que você precisa saber. A herança será aplicada tanto para características quanto para comportamentos. Isso é, toda classe mãe ela tem características e comportamentos. Toda classe, na verdade, tem características e comportamentos. Se ela se tornar mãe, ela vai conceder todas essas características e todos esses comportamentos para as suas filhas. Isso vai fazer com que toda filha tenha características e comportamentos herdados da mãe. E se você está confuso, vamos a um exemplo prático. Tem aqui do lado, ó, 3 pessoas. São 3 pessoas diferentes. O primeiro que está ali é um aluno de um colégio. O do meio é um professor desse mesmo colégio. E a terceira é uma funcionária desse mesmo colégio. Ela trabalha, sei lá, na secretaria. São 3 pessoas diferentes, cada uma com as suas características e comportamentos. Vamos aqui dar uma separada em cada um deles e vamos colocar quais são as características e comportamentos de cada um. Dá uma olhada ali, ó, tá se construindo agora. A primeira classe, o primeiro menininho ali de cima, ele é um aluno. Ele tem nome, idade, sexo, matrícula e o curso. E ele pode fazer algumas coisas. Ele pode fazer aniversário e cancelar a matrícula. E você fala, ah, mas Guanabara, o aluno tem muito mais do que isso, ele faz muito mais do que isso. Claro, meu querido. No nosso exemplo, a gente deu uma diminuída para poder caber dentro de uma aula e nós acabamos utilizando um conceito da programação orientada a objeto, que é a abstração, como a gente já viu por aqui. Abstrair
é você considerar que mesmo no universo de muitas características e comportamentos, somente me importam aqueles ali. Então essa é a minha abstração que eu tenho sugerido para essa aula daqui. Além da classe de aluno, eu também tenho a classe professor. Olha lá, ó. Professor tem nome, idade, sexo, especialidade, salário, ele pode fazer aniversário e ele pode receber aumento. E por fim, a gente tem a terceira classe, que é a classe funcionário. Na classe funcionário também tem o nome, idade, sexo, o setor que o funcionário trabalha, se ele está trabalhando ou não, né, verdadeiro ou falso, se no momento ele está trabalhando, e eu posso fazer aniversário ou então mudar trabalho. Isso é, quem está trabalhando para de trabalhar, quem está parado de trabalhar começa a trabalhar. E aí você percebe uma coisa, você está vendo aqui do lado, algumas características e comportamentos são compartilhados pelos 3 tipos de pessoas. Aluno acaba não sendo exatamente igual a professor. Aluno e professor acabam não sendo exatamente iguais a um funcionário, mas todos eles acabam compartilhando algumas características. Então, em vez de ficar repetindo coisas, como eu estou repetindo aqui, eu vou dar uma separada em tudo que convém, tudo aquilo que está igual um do outro. Então, você percebe aqui do lado que agora eu tenho, ó, o aluno sobrou só matrícula e curso, e eu cancelar matrícula. O professor também tem seus métodos e atributos, e o funcionário também tem seus métodos e atributos. Os métodos e atributos que existiam em comum neles, eu coloquei aqui em cima. E a partir disso daqui, eu vou criar uma outra classe. É uma classe que vai ter nome, idade, sexo e fazer aniversário. O nome dessa classe tem que ser um nome que represente de uma forma global isso que sobrou. Eu vou dar um nome de pessoa. Então eu tenho pessoa, aluno, professor e funcionário. Concorda comigo que se eu disser que aluno é uma pessoa, professor é uma pessoa e funcionário é uma pessoa, cada um deles vai herdar todas as características e comportamentos de uma pessoa? Com isso, eu tenho que fazer esse tipo de relação. Eu tenho que criar esse tipo de herança. Assim como eu criei uma filha e a sua mãe, onde a menininha herdou características e comportamentos da mãe. Na prática da programação orientada a objeto, na verdade, na prática da análise projeto orientado a objeto, o que eu vou fazer com o diagrama de classes é exatamente isso daqui. Eu vou criar uma hierarquia. Essa representação assim de uma seta branca para cima, como você está vendo aqui do lado, ele representa a herança. Basicamente o que você está vendo aqui do lado, na verdade a classe professora ela foi um pouquinho para baixo, ela não seria abaixo, ela seria no mesmo nível das outras, né? Questão de espaço que eu estou representando aqui. Eu estou dizendo que aluno, funcionário e professor herdam tudo de pessoa. Isso é, aluno ele vai ter matrícula, curso, mas também vai ter nome, idade e sexo. Aluno, ele pode cancelar a matrícula, mas ele também pode fazer aniversário. Então, tudo que está na classe aqui de cima vai ser compartilhado com todas as classes que estão aqui embaixo. Esse é o conceito de herança. Tá, Guanabara, mas como é que eu faço isso? Calma, pequeno gafanhoto. Em primeiro lugar, a gente vai ter que montar a classe pessoa, porque é ela que vai servir de base para a construção das outras classes. Criar a classe pessoa significa fazer exatamente isso daqui, ó. Classe pessoa, fim de classe. Vou colocar os atributos dela, então eu vou colocar lá, ó, os atributos, nome é caractere, idade inteiro e sexo é caractere. Em seguida, vou colocar os métodos. Colocar lá, os métodos são o fazer aniversário, na verdade o método, né, que está ali no diagrama de classe que está aparecendo ali em cima, é o método de fazer aniversário. Eu vou representar ele. E eu também vou criar os métodos especiais, lembra dos getters e dos setters? Também vou criar. Eu não vou mais representar getters e setters aqui, porque a gente viu bastante sobre isso nas aulas de encapsulamento e nos exercícios, que eu espero que você tenha feito. Dessa maneira, esse é o código da programação orientada a objeto da classe pessoa que a gente acabou de criar. Então, a partir de agora, eu tenho uma classe na qual outras classes podem se basear. Vamos partir agora para a nossa classe aluno. Tá ali o diagrama de classe só da classe aluno, onde eu tenho matrícula e curso e cancelar matrícula. Então, eu vou criar lá, ó, classe aluno, fim da classe. Dentro da classe aluno, vou colocar os seus atributos. Então eu tenho ali o atributo matrícula e o curso, matrícula inteiro e o curso caractere. Também vou colocar esse método aqui, o cancelar matrícula. Vou deixar ali o cancelar matrícula e vou botar o código dentro dele. E também vou criar todos os getters e setters, já que essa classe está sendo criada encapsulada. E é importante que eu abra um parênteses aqui rapidinho. Tem gente que pensa assim, então para eu fazer o segundo pilar, eu tenho que fazer o primeiro. Para eu ter herança, eu tenho que ter encapsulamento. Aí é que você se engana, pequeno gafanhoto. Você pode fazer encapsulamento sem herança, você pode fazer herança sem encapsulamento. Esses dois primeiros pilares, eles não são dependentes entre si. Eu posso ter um sem ter outro. É porque o conceito de pilar, às vezes, você fala assim, tem que ter sustentação. Para ter o segundo pilar, eu tenho que ter o primeiro. Para herança e encapsulamento, não tem essa relação. Já para polimorfismo é uma outra história que a gente vai ver mais para frente. Mas é claro que se a gente está querendo criar um bom software, é bom que ele tenha encapsulamento e herança. Eu vou fazer dessa maneira. A partir de agora, o que está faltando é um pedacinho de código
porque eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que esse aluno daqui, ele herda coisas de pessoas. Lembra da classe pessoas que eu criei alguns segundos atrás? Então eu preciso dizer, olha só, o aluno, ele é uma pessoa. Então ele vai ter nome, ele vai ter idade, ele vai ter sexo e ele vai poder fazer aniversário. Como é que eu faço isso? Muito simples. Dá uma olhada aqui em cima. Eu vou dizer que a classe aluno estende pessoa. Quando eu uso a palavra estende, estender é ampliar. Então eu estou ampliando as características de pessoa. Isso torna automaticamente aqui aluno a filha de pessoa. E a pessoa é mãe de aluno. Se você ficou meio confuso, dá para você entender já mais para frente. Mas antes, vamos criar a classe professor. Na classe professor, eu tenho ali especialidade, salário e ele pode receber aumento. Então vamos montar lá, ó. A classe professor estende pessoa, já vamos fazer direto aqui. O professor é uma pessoa, então ele estende. Vamos colocar os atributos, ó. Especialidade e salário, caractere real e os métodos. O método receber aumento, tá lá. E eu vou fazer os métodos gets e sets de cada um deles, assim como eu fiz anteriormente, para manter o encapsulamento funcionando. E por fim, mais uma vez, uma repetição de coisas, vamos fazer a classe funcionário. Vou montar lá, ó, classe funcionário estende pessoa, vou colocar todos os atributos, o atributo setor e trabalhando é lógico, né, se está trabalhando ou não. Vou fazer aqui o método mudar trabalho, que está aqui do lado, e também vou fazer todos os métodos assessores e os métodos modificadores referentes a essa classe, aos atributos dessa classe. Então é isso. Com esses códigos que eu acabei de criar, eu posso voltar para o nosso diagrama anterior. Esse diagrama de classe, ele já está prevendo a herança e ele tem alguns nomes que eu já citei aqui durante a aula, mas eu vou complementar agora porque existem alguns conceitos adicionais. Quando a gente trabalha com herança, existem alguns termos bem simples e alguns um pouquinho mais complicados, nada difícil, um pouquinho mais complicado. Considerando o diagrama que está aqui do lado, eu tenho pessoa na parte de cima e aluno, funcionário e professor, os três no mesmo nível. Apesar de estar um pouquinho deslocados ali, os três têm o mesmo nível. Todos eles estão logo abaixo de pessoa. Tecnicamente, na programação orientada a objeto, a gente vai dizer o seguinte, pessoa é a classe mãe e professor, aluno e funcionário são classes filhas da classe pessoa. Exatamente como a gente fez lá no início com mãe e filha, é exatamente o mesmo conceito. Acontece que muitas bibliografias utilizam outros nomes. Por exemplo, a classe mãe também pode ser chamada de progenitora, ou ainda de superclasse. Então, se você olhar na programação orientada a objeto e for citado mãe, progenitora ou então superclasse, você está falando sempre da mesma coisa. É uma classe que vai dar origem a outras classes, que vão herdar todas as suas características e comportamentos. As classes filhas também podem ser chamadas de subclasses, que são classes oriundas das suas superclasses. Para fazer uma subclasse, eu não preciso dizer os atributos e comportamentos que vêm da sua superclasse, pois isso já é automático. Sendo assim, agora que você entendeu a estrutura desse diagrama de classes, vamos partir para o nosso programa principal. Nesse programa principal, eu vou criar um exemplo aqui. Eu vou criar 4 pessoas. Então, dá uma olhada aqui do lado, ó. Eu tenho, no meu programa principal, P1 é new pessoa, P2 é new aluno, P3 é new professor e P4 é new funcionário. Então, eu criei 4 objetos que são de classes diferentes. Então, eu tenho o P1 é uma pessoa, o P2 é um aluno, o P3 é um professor e o P4 é um funcionário. A partir daí, você pode dar uma olhada aqui do lado, ó. Por exemplo, aluno não tem escrito aqui que ele tem nome e idade, mas eu posso fazer naturalmente essa linha aqui, ó. Então eu tenho P1.setNome Pedro. Dá uma olhada aqui no seu diagrama de classe. Aluno, ele tem matrícula e curso. Só que, pelo diagrama de classe aqui, ele herda coisas de pessoa. Então, automaticamente, aluno também tem nome, idade, sexo e todos os métodos que tinha em pessoa. E se você der uma lembrada, você tinha dentro de pessoas, a gente tinha o método fazer aniversário, mas a gente tinha setNome, getNome, setIdade, getIdade, setSexo, getSexo. Então, todos esses métodos vão ser herdados. E além desses métodos, ele também vai herdar todos os atributos, nome, idade e sexo. Dessa maneira, ó, aluno, ele tem nome, idade, sexo, matrícula e curso. Aluno faz aniversário e aluno cancela a matrícula. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. E se ainda não ficou, não se desespera. Já está vindo a sua aula prática na linguagem que você escolheu e aí sim você vai poder colocar em prática tudo e ver como é que funciona a programação orientada a objeto utilizando herança. Dessa maneira, essa linha que está aqui do lado é totalmente válida. Assim como, por exemplo, eu vou colocar setNome Maria para o P2, vou botar setNome Cláudio para o P3 e vou colocar Fabiana, né, o setNome Fabiana, para o P4. Eu acabei de dar um nome para todos eles. P1, P2, P3 e P4 têm nomes, porque P1 é uma pessoa,
P2 é aluno, que herda de pessoa, P3 é professor, que também herda de pessoa, e P4 é funcionário, que também herda de pessoa. Então, tudo está vindo lá de pessoa, então eu posso utilizar setnome de qualquer um deles sem problema nenhum. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar métodos específicos de cada uma das classes. Por exemplo, aqui, ó, P2 7 curso em informática. Então, se você der uma olhada aqui, o nosso aluno ele tem um atributo curso, então eu posso dar o 7 curso informática para ele. P2 é um aluno. Vamos a mais um comando aqui, P3.7 salário 2.500. P3, se você analisar aqui do lado, é um professor. Professor ali no diagrama de classe tem o atributo salário? Tem. Então, ele pode ter o 7 salário. Mais um comando, P4, que é um funcionário, ponto 7 setor, estoque. Isso é, eu estou dizendo que o funcionário trabalha no setor de estoque. Posso também fazer isso sem problema nenhum, já que funcionário tem o atributo setor e, obviamente, se ele está encapsulado, ele tem o método 7 setor. Agora vamos a alguns comandos aqui, ó. Por exemplo, P1, ponto receber aumento de 550,20 centavos. Isso é, eu estou dando um aumento de R$ 550,20 para o P1. Só que tem um problema. P1, se você olhar ali em cima, é uma pessoa. Pessoa não tem salário. Pessoa não pode receber aumento. Quem tem salário e pode receber aumento, dá uma olhada ali, é o professor. Sendo assim, P1, que é uma pessoa, não tem esse método receber aumento, porque esse método receber aumento é somente de um professor. Vê um outro comando aqui, P2, mudar trabalho. Isso é, eu estou dizendo que o P2 vai mudar o trabalho. Se ele está parado, ele vai começar a trabalhar. Se ele está trabalhando, ele vai parar. Só que tem um problema. P2 é um aluno. Dá uma olhada ali no código. Sendo assim, eu não posso mudar o trabalho dele, porque ele não é um funcionário. E só quem pode começar e parar de trabalhar é um funcionário. E por fim, mais um comandinho aqui, ó, P4, ponto cancelar matrícula. O P4 pode cancelar matrícula? Não, porque P4 é um funcionário e funcionário só pode mudar o trabalho ou fazer aniversário. Quem pode cancelar a matrícula é só o aluno, que no nosso caso ali é o P2, e não o P4, como está representado aqui do lado. Dessa maneira, as 3 últimas linhas que estão ali do lado são inválidas e não vão funcionar no nosso código de programação orientada a objeto. E aí, ficou confuso? Tá meio estranho esse negócio? Então faz o seguinte, meu querido, você tem a opção aqui, ó, do PHP e do Java. Você também pode ir aqui no izinho de interatividade e escolher a linguagem que você quiser para ver essa aula. E na playlist que você vai acessar, você tem que acessar a aula 10B, que é a aula de programação orientada a objeto, explicando herança, que é a primeira parte. Então é isso, pequeno gafanhoto. Não para agora não, não desiste agora não. Escolhe uma linguagem e vamos aprender a fazer herança diretamente nela. Um forte abraço e até já já!